Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. A paz de Jesus Cristo na sua vida. Eu quero te convidar para você dar um minutinho do seu tempo para a palavra do Senhor para o seu coração, amém? Eu tenho algo de esperança, algo inovador, algo que pode mudar a sua história. E se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, a partir do versículo 22 você vai conhecer uma história que eu acredito que você já possa ter ouvido, que fala do momento em que Jesus Cristo anda sobre as águas. É uma história tão linda que a Bíblia diz que Jesus está ao longe, lá no mar, no meio do mar, e os discípulos estão dentro do barco. E naquele momento que eles estão dentro do barco, eles olham Jesus ao longe e gritam: é um fantasma. E Jesus olha e diz assim: fiquem em paz, sou eu, não tenham medo. E é nesse momento que nós já começamos a entender que quanto mais longe, mais distante estamos do Senhor, menos nós conhecemos Ele. Nós começamos a enxergar Jesus de uma forma diferente do que Ele é. Porque Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é libertação. E esses discípulos que andavam com Ele, por estarem longe dEle, começam a enxergar Ele como um fantasma. Só que Ele olha para eles e diz: não tenha medo. Porque Jesus olha para você nesse dia e diga: não tenha medo. Continue a sua jornada, continue a sua caminhada, porque eu estou contigo. E Pedro, um dos discípulos, naquele momento de ousadia, diz assim: Jesus, se é o Senhor, deixa eu ir com você, deixa eu ir até você. E Jesus olha, porque quando você pede para ir perto dele, quando você escolhe estar perto dele, ele só diz assim: venha. Só que Pedro e aqueles 12 discípulos estão dentro do barco. E eu quero que você entenda uma coisa: naquela época, aqueles 12 discípulos eram a igreja daquele momento. Os 12 discípulos formavam a igreja daquele momento, porque Jesus Cristo formou a primeira igreja através dos 12 discípulos. E eles estão dentro do barco. E Pedro quer sim sair do barco e quer viver o seu milagre. E eu acredito agora, naquele momento, que os discípulos olharam para ele e disseram assim: não, Pedro, não vai, isso é água, você vai se afundar. Quando você pensa em sair do anonimato, quando você pensa em arriscar, quando você pensa em viver o seu milagre, tem muita gente que vai dizer para você desistir. Lembre disso. Só que naquela igreja, 11 homens estavam dentro do barco e somente um saiu do barco e viveu o seu milagre. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim: mas pastor, Pedro afundou. Sim, realmente, quando Pedro começou a olhar para o vento, quando Pedro começou a olhar para a tempestade, quando Pedro começou a ouvir as pessoas, quando Pedro começou a se questionar, quando Pedro começou a se preocupar mais com as tribulações do que continuar olhando para Jesus, ele afundou. Só que tem algo muito grande e maravilhoso nesse texto, que a Bíblia diz que quando ele começa a afundar, ele clama ao Senhor: Jesus, salva-me! E Jesus Cristo imediatamente estendeu a mão para Pedro e ele levantou. Naquela igreja de 12 homens, somente um viveu um milagre. E 11 homens viram um homem viver um milagre. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, Deus quer falar com você. Ou você vai ser aqueles 11 que ficam no barco, olhando alguém viver o seu milagre, ou você vai ser que nem Pedro, vai sair do seu barco e vai viver o seu milagre. Esse é o momento de eu escolher. Você fica no barco ou você vive o seu milagre? Para viver o seu milagre, você tem que ir até Jesus. Deus abençoe seu dia. A paz de Jesus.